Você podia celebrar a Ele bem forte na noite deste dia. Aplauda Ele, aplauda, celebre bem forte. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não, se for para a irmã Dinamém, está tudo bem. Mas se for para aquele que te deu a vida, a oportunidade de estar aqui hoje, você podia fazer melhor. Amém. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. A minha, a tua, a nossa história é verdadeiramente de milagres. Amém? Amém. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abre comigo Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos começar pelo verso 22. Mídia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, mídia, por gentileza, NTLH. Amém. Amém. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare viva. E Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando para trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Palavra do Senhor, amém? Vamos orar com o nosso pastor, amém? Pela palavra. Senhor Deus, queremos te ouvir por intermédio das Sagradas Escrituras. Fale conosco pela instrumentalidade da tua filha, usando-a segundo o teu querer. Manifesta o teu poder e a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Estar aqui para uma missão como essa nesta noite é diferente do que estar aqui para anúncio, do que estar aqui para cortesia ou qualquer outra coisa. Levar a palavra do Senhor é uma grande responsabilidade, amém? E quero agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui. Os irmãos não têm noção. Eu tinha preparado uma mensagem durante esses pouquíssimos dias, né? Uma mensagem que o Senhor tem colocado muito em meu coração. Os irmãos não têm noção que quando eu cheguei na igreja, a mensagem automaticamente foi trocada. Os irmãos não têm mesmo noção. E aí, imagina, te preparas tanto, né? Tens uma mensagem que está no teu coração, mas depois o Espírito Santo te conduz a falar aquilo que Ele preparou para a igreja dele nesta noite, amém? Amém. O tema para esta noite é a fé que gera milagres, amém? A fé que gera milagres, aleluia, amém. E estamos numa história
que todos nós conhecemos uma história muito familiar de um Jairo que foi atrás de Jesus para buscar a cura da sua filha. De um Jairo, de um pai, em que precisava correr para ir buscar, porque ele via a condição em que a sua filha estava. E ele foi ter com Jesus para que a sua filha então fosse completamente sarada. Imagina comigo, Jairo foi buscar uma cura porque ela simplesmente estava enferma. Imagina comigo, no meio desse processo, haver uma interrupção e entrar uma outra pessoa que não estava marcada para entrar. Imagina, se calhar ele percorreu distâncias, ele apanhou táxi, ou como era principal da sinagoga, possivelmente ele tinha todo o aparato pronto para ir ter com Jesus e chega até Jesus para buscar a sua cura, mas é interrompido o seu processo por causa de uma mulher que nem estava agendada, mas que decidiu ir. Imagina comigo você ver outra pessoa a receber de Deus aquilo que você foi primeiro buscar e foi primeiro orar. E aí, imagina, né? Você está a orar, vá para uma promoção já há algum tempo. Imagina uma pessoa que se calhar não tem o mesmo percurso que você, que não chegou primeiro que você. Imagina essa pessoa ser a primeira a ser abençoada ou favorecida por Deus do que você. Porque Jairo chegou primeiro. Amém? E quem foi primeiro curada? É a mulher do fluxo de sangue. E Jairo, então, o seu processo de cura da sua filha é interrompido. Porque alguém meteu-se no meio. E só que não é que ela só colocou-se no meio ali. Ela preparou lá nos bastidores e Jairo nem sabia. Porque muitas vezes nós aplaudimos aqui, celebramos aqui conquistas, vitórias que o Senhor nos dá. Mas muitas dessas conquistas e vitórias que o Senhor nos dá, antes de estar aqui serem publicamente celebradas, elas são geradas lá no secreto quando mais ninguém vê. Jairo viu uma mulher que interrompeu um processo, mas Jairo não viu uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. Jairo não viu uma mulher que foi bater todas as portas e não encontrou resposta para a sua solução. Jairo não viu uma mulher que já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes e disse: o mesmo Jesus que tem curado os outros é o mesmo que eu vou lá lhe tocar. Jairo não sabe desse processo, desse bastidor que aconteceu lá atrás. Jairo não tem noção do que aconteceu lá atrás para ela chegar aqui. Mas se calhar Jairo pode ser eu e você na noite deste dia. Muitas vezes até nos entristecemos com a bênção dos outros, porque achamos que porque nós chegamos primeiro, nós somos devíamos ser os favorecidos, quando não temos noção do que os outros fazem lá atrás. Vou repetir mais uma vez, esta pregação eu não preparei. Eu preparei outra, e tem como título O Meu Casulo, não preparei esta. Estas são esboços de quando apontava, quando o Senhor fala comigo enquanto trabalho, ou enquanto estou no táxi, ou qualquer outro sítio em casa, vou escrevendo. Tanto é que está desorganizado, não está organizado.
Mas eu creio no Deus das causas impossíveis, eu creio no Deus que nos conhece. Aquele que tem uma agenda para mim e para a tua vida na noite deste dia. Dia 3 de julho, certamente não é só mais um dia. Amém. Eu também creio. E então, a mulher é curada. Mas nós lemos sempre muito rapidamente. E a mulher do fluxo de sangue pegou e foi logo curada. E como se o processo fosse muito rápido. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é que muitas vezes o milagre... Vou baralhar a vossa mente. Muitas vezes o milagre não é um milagre. Os irmãos não entenderam. Muitas vezes o milagre não é um milagre. Imagina comigo naquela cidade, naquela altura, quantas mulheres, quantas crianças, quantos homens sofriam de hemorragia. Ela possivelmente não era a única a sofrer de hemorragia durante 12 anos. Possivelmente outras sofriam de hemorragia nasal, possivelmente outras sofriam de qualquer outro tipo de hemorragia. Ela não era a única. Mas só dela ter chegado até ali 12 anos é motivo para ela celebrar até Jesus. Mesmo se ela nem fosse curada. Por que, irmã Dinamene? Porque só ter 12 anos de hemorragia já é um milagre estar viva. Só ter 12 anos com hemorragia todos os meses, durante todos os anos. Conta ainda comigo, faz ainda aí no... Você que tem telefone, faz ainda comigo aí quantos meses foram. São 24 meses vezes 12. Faz ainda aí comigo. Minha líder, quantos meses nos daria? 288 meses com hemorragia. Imagina o aspecto dela. Imagina os sonhos dela que tiveram que ser enterrados, que tiveram que ser adiados. Possivelmente nem ela pensava que conseguiria chegar até a este número de anos viva. Imagina ela que foi no hospital várias vezes, gastou tudo que ela tinha com médicos. Se é aqui em Angola, foi em Portugal, foi na Namíbia, foi na África do Sul e gastou tudo. Só pelo facto de ela estar viva, já é um milagre. Quero te dizer que nesta noite, só pelo facto de você estar aqui, aquela luta não te matou. Você respira a um ar puro, sem depender de sondas, sem depender de oxigênio de um hospital, já é um milagre. Você poderia não estar aqui, ela poderia não chegar nesses 12 anos, mas foi o sustento do Senhor. Foi a mão poderosa do Senhor que lhe permitiu chegar até aqueles 12 anos, porque eu creio que naquela cidade ela não era a única. Haviam outras. Se calhar alguém com 1 ano de hemorragia faleceu, com 2, com 3 faleceu. Se calhar. Mas ela, irmãos, aguentar processo é milagre. Irmãos, aguentar processo é milagre. E nós muitas vezes queremos um milagre que é apalpável, que é tocado, que nós conseguimos pegar, sentir. Irmãos, o sustento do Senhor é um milagre nas nossas vidas, nas nossas casas. E há quem teve 12 anos de fluxo, não aguentou, morreu, sucumbiu, já lhe enterraram. Há quem passou pela mesma situação que você está a passar hoje. Você hoje ainda está vivo. Há quem na mesma situação que tu, no mesmo processo que você está a passar, não está a aguentar, está a sucumbir. Há quem não está a aguentar, mas você está aí com o suporte, com o sustento do Senhor. E isso é um milagre.
Isso é um milagre. O sustento do Senhor nas nossas vidas durante o processo é um milagre. Não é obra do acaso. Não é porque tinha que ser. Não, também é um milagre. E o outro ponto que me chama a atenção é que ela podia ter inúmeros motivos para não ir atrás de Jesus. Inúmeros motivos. E o meu ponto a seguir é as vozes que te limitam. Ela tinha muitas vozes que lhe limitavam. Imagina comigo, ela tinha muitas vozes que lhe limitavam. Já não tinha dinheiro, então não precisava se aproximar de Jesus. Não tinha condições físicas aceitáveis, então ela não precisava se achegar a Jesus. O medo do que as pessoas vão dizer, o receio, se calhar a depressão que ela tinha, se calhar a ansiedade que ela tinha, se calhar a realidade, o que a realidade lhe apresentava, já não podia, já não precisava se achegar a Jesus. Mas ela rompeu com todas aquelas vozes. Ela rompeu com os protocolos. Lá naquela altura, ela não podia aproximar-se, ela nem podia estar socialmente com as outras pessoas. Ela não podia. Mas ela rompeu. Decida você nesta noite romper as vozes que te limitam. Se calhar essas mesmas vozes de hoje paralisaram teu primo. Se calhar essas mesmas vozes paralisaram tua avó. E também estão a te paralisar. Mas você hoje diga, eu estou a silenciar. Estou a silenciar toda a voz do fracasso. Aleluia. Aleluia. E como nós lemos, essa mulher rompeu. E quando ela foi curada, ela se escondeu. Algumas versões dizem que ela fugiu, ela estava tremendo e temendo. Porque ela percebeu que ela foi curada. Ela percebeu do que aconteceu com ela. Jesus perguntou que alguém me tocou, mas ela sabia. Ela que recebeu, ela sabia do que havia acontecido com ela. Para ela não era novidade. E o meu próximo ponto é exatamente isto. O que vai acontecer contigo, para ti não é novidade, mas para os outros será. Porque ela sabia que ela já tinha preparado o ambiente para que quando ela chegasse a Jesus, ela pudesse extrair de Jesus o que ela já estava a preparar lá atrás, sem ninguém lhe ver. Quando você prepara algo, um bolo, os ingredientes todos do bolo, e o bolo sai maravilhoso. E se vier visita ou a tua irmã na tua casa, teu irmão, teu pai, teu esposo comer, o bolo está muito bom. Mas você sabe qual foi o toque diferente que tu colocaste para dar um sabor diferente? Amém? Tu sabes, se calhar fizeste uma receita diferente. Ou seja, para ti não é novidade que o bolo está bom. Porque você sabe que lá atrás, o que você fez, quais são as técnicas que você usou para que o bolo esteja mesmo bom. Mas quem estiver a comer naquele momento, vai ser uma surpresa. Uau! Como é que isso aconteceu? Mesmo com poucos ingredientes, como é que o bolo está assim tão saboroso? Mas essa pessoa não sabe. Se calhar foste investigar no YouTube, né?
Ou se calhar a líder, alguém te deu uma receita diferente. Para as pessoas, para a multidão, para os discípulos. Mas mestre, quem te tocou? A multidão é tanta. Mas ela que recebeu o milagre, ela sabe, eu recebi alguma coisa. Ela sentiu, aquela hemorragia automaticamente estancou. Para ela o milagre não era surpresa, porque ela já tinha preparado lá atrás nos bastidores, quando não tinha ninguém. Ela já tinha preparado o caminho para que quando ela chegasse a Jesus, o caminho estivesse completamente acessível, o ambiente estivesse totalmente propício para o milagre que ela queria, que ela desejava. Por isso ela falava consigo mesma: se eu tão somente tocar. Imagina, um Jesus que ela não conhecia, só ouvia falar. Ela não conhecia, não tinha experiência com Jesus, ela só ouviu falar. Você está aqui sentado, já tiveste experiência com Jesus? Ela só ouviu falar de um Jesus que cura, de um Jesus que liberta. Ela só ouviu falar, ela nunca tinha o contato. Mas a partir daquilo que ela ouvia, aquilo começou a gerar nela fé. Não, se Jesus também curou, a mim ele também vai curar. Não, se eu tocar na roupa dele, este sangue de há 12 anos será curada. Ela estava a preparar o seu ambiente, ela estava a preparar o seu clima, ela estava a preparar o seu milagre, ela estava a cozinhar o seu bolo lá atrás, sem ninguém ver. Sem ninguém ver, sem companhia, sem companheiro de oração, mas ela estava lá a preparar o milagre dela. Se calhar sem motivação, porque uma coisa, orar, vou melhorar, o cansaço emocional de quem ora por uma coisa durante anos não é o mesmo nível de cansaço que alguém que só começou a orar hoje. O nível de cansaço, de esgotamento, de quem começou a orar há 12 anos por uma situação, não é o mesmo nível de quem só começou hoje. A situação dela só começou hoje. É mentira. É mentira. Orar um alvo durante anos, mano, dói. Mano, aquele dia cansaço mesmo te bate também, bate lá a tua porta. Vontade de largar a toalha no tapete, bate também a porta. Não vamos dizer que não bate, que somos super homens e super mulheres. A angústia na alma também chega. A preocupação excessiva de como vai ser também chega. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem firmes, apesar de todo o vento contrário. Aleluia. Hoje eu vim te trazer, que nem estava no meu programa, uma dose de fé. De uma mulher que só ouviu falar. De uma mulher que espiritualmente estava a chamar a existência. De uma mulher que estava a criar no invisível. Ela estava a criar, ela também não sabia. Ela só estava a criar. Ela só estava a preparar o caminho dela. Eu sei que é difícil chegar na cozinha, não tem nada, declarar aqui em nome de Jesus, açúcar, arroz. Essa moça está louca? Na despensa que não tem nada. Mas se você se agarrar no Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante, é imprescindível
de quem se aproxima dele, creia que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele não é como nós, prometemos e não cumprimos, é mentira. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele recompensa, ele galardoa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam, ele recompensa. E ele não é como nós. Não, amanhã vou te arranjar uma mincha, dia seguinte liga o telefone e já não chama. É mentira. Ou então teu número já bloqueou para nem chamar mais. O Senhor não é assim. Mídia, põe comigo Mateus 7. Mateus 7, 11. Não, o nosso pai não é assim. Mateus 7, 11. Vamos ler, amém? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O 12, mídia. Desculpa, sobe para o 10. Pode subir para o 10. O 9. Vamos começar por aqui. Pode subir para o 9. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede... Mídia, não terminamos. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você que é pai e mãe aqui, se não és pai e mãe, fale ainda teu irmão, tua irmã, tua sobrinha. Se te pedir pão, vais lhe dar pedra? Não, vamos ainda conversar. Se te pedir pão, vais lhe dar pedra? Se pedir peixe, vais lhe dar cobra? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é maravilhoso, que é um Deus zeloso, aquele que zela para cumprir a sua palavra. Se nós que somos maus, a minha filha, se me pedir pão, não vou lhe dar pedra. Se me pedir peixe, não vou lhe dar cobra. Se eu que sou má, sei dar boas coisas, quanto mais aquele Pai que é maravilhoso, que é poderoso, que é Deus zeloso. Quanto mais aquele que nos conhece antes de estarmos no ventre da nossa mãe, aquele que sabia o dia e a hora que nós havíamos de nascer, aquele que nos cuidou, aquele que nos tem cuidado, aquele que não nos permitiu morrer e estamos aqui hoje por causa dele. Será que esse Pai não nos dará boas coisas? A fé que gera milagres. A tua fé tem o poder de gerar milagres. E o nosso Pai, Ele faz e Ele continua a fazer. O nosso Pai não é um Pai de estátua. O nosso Pai, não. Ele tem boca e fala, Ele tem olhos e vê. Ele tem ouvidos e Ele ouve. As orações de madrugada que mais ninguém vê, Ele vê e Ele ouve e Ele responde.
Ele responde. Ele responde, é verdade. Não é só porque lemos, ele mesmo responde. Ele responde. 2024. Nós estávamos começamos o trabalho de transação espiritual pela família, lembram? Outubro, começamos em final de setembro ou outubro. Começamos o jejum. E aquele jejum foi muito profundo. Amém? Pelo menos a mim foi muito profundo. E os meus olhos, em algumas coisas, se abriram literalmente. E o nosso pastor, com toda a paciência, era como se estivesse a nos ensinar de A, B, C, D. E fomos ensinados sobre transações em várias áreas. Em várias áreas. E um dos pontos que o pastor mencionou, era que é possível determinar que espírito reina no bairro em que você vive, pela forma de como as pessoas vivem. Que espírito reina naquele bairro a partir de como as pessoas convivem. E aquilo para mim foi... Disse, meu Deus. A partir daí comecei a prestar um bocadinho de mais atenção. Já tinha coisas que já me incomodavam no bairro em que eu vivia. Algumas coisas. Um exemplo, eu tinha questionamentos. Senhor, 2024, era 2024, a minha vizinha que vive, que chamam, né, porta a porta, a casa ainda é de chapa, Deus. Que parece alguma coisa não está certa. Eu começava a ter muitos questionamentos. Depois eu saía, voltava. E comecei a prestar atenção no movimento do bairro. Comecei a prestar mais atenção ainda. Bancadas. Não que ter bancada é mau, irmãos. Mas comecei a fazer uma leitura. Que reinava um espírito de pobreza e miséria. Porque você via, aqui é bancada, aí é bancada, e não eram grandes negócios. Irmãos, se para ti está tudo bem, para mim me fez confusão. Eu disse, não, Senhor. Nível, mas a vizinha era, e tu vias que não era vou assim dizer, há bancadas que, vou usar o termo, brilham, né? Que tem tipo tomate de hoje, né? Que te chamam a atenção para comprar. Aquelas bancadas não. Era como se tivessem imaginando, porque as pessoas só passavam, não paravam para comprar. E aquilo começou a me fazer muita confusão. E tivemos quase 2 tentativas de assalto em casa. Pois eu, Senhor, é mesmo aqui. Aquilo começou a criar em mim questionamentos, dúvidas. E fui ao Senhor, fui ao meu pai. Disse, não. Pai, se Adriele me pedir pão, não vou lhe dar pedra. Irmãos, eu entrei num processo e estava quase a chegar à altura da renovação da renda. Ou seja, era tomar a decisão imediata. Ou sai já, ou tens que renovar. E o tempo estava a passar. E eu todas as madrugadas, Senhor, Senhor, Pai, Papá, Papá. Papá, papá, tu recompensas aqueles que te buscam, papá. É mesmo este lugar. E ali tem uma particularidade. Se os irmãos conhecem as bombas dos Emirates, aquela zona, dá a impressão não. As casas estão um bocadinho embaixo, porque
a estrada, como é que eu digo isso? Não é que a estrada subiu, irmãos. Sim, está mais para cima, obrigada, pastor. Então, ali quando chovia, irmãos, põe chinelo, as calças sobes até o joelho, para quando chegares na estrada, limpares ou com água e depois calçares e depois poderes ir. E eu chegava assim com muitos questionamentos, Senhor. Eu sou tua filha, pai. Aqui alguma coisa parece que não tá alguma coisa já não. Eu não conseguiria explicar o que é, mas alguma coisa já não estava a bater certo. E eu levei todas esses questionamentos ao Senhor. E eu começava a orar assim: Senhor, qual é a casa? Qual é o bairro? Qual é o condomínio? Qual é o projeto habitacional? Eu, à madrugada, já estava, Senhor, qual é? Senhor, qual é? E por incrível que pareça, chegamos em dezembro. Irmãos, nós já tínhamos o valor todo completo. Para então, não está a aparecer, procuramos para avançar. Irmãos, eu acho que 2 dias antes da renda terminar, ou 2 semanas antes, o dono da casa ligou. É assim, olha, a renda subiu. Automaticamente a renda subiu e vocês já terão que pagar a nova renda. Mas esse valor, sim, nessa renda é esse valor. Não tem mais hipótese, tchau. Ele depois era militar não fala muito, tchau. Eu fiquei muito irada, eu me lembro como fosse hoje, eu tinha ido comprar os meus óculos. Eu fiquei muito irada, mas esse senhor não tem sentimentos, tem que se avisar com antecedência. Eu fiquei muito chateada. Irmãos, mas depois, eu comecei a falar, não, aqui Deus está nos impelir. Aqui parece que Deus está nos empurrar. É difícil entender nas situações que o Senhor está nos impelir, é difícil compreender. Às vezes nós mesmo que oramos, também não entendemos como o Senhor está a fazer as coisas. E eu voltava. E depois o processo foi indo, foi muito desconfortável. E eu me lembro que a irmã Gisela, esqueci-me agora, a caçula, a irmã da irmã Gisela, Kéfora, me ajuda, irmã Martina, amém. Eu me lembro que a irmã Martina tinha vindo testemunhar que estava num processo também de procura de casa. E pela graça do Senhor, pelo privilégio, só mesmo a graça e misericórdia, eu tenho só mesmo a misericórdia do Senhor de ouvir o testemunho antes da igreja ouvir. Então, aquele testemunho que eu ouvi antes, e era a mesma situação que eu estava a passar, era o Senhor a dizer que se eu fiz nela, eu posso fazer também contigo. Os irmãos lembram? Ela testemunhou aqui. E nós estávamos à procura de casa. Os inquilinos, o dono da casa entrou para casa com os intermediários. Tem que deixar a casa. Os intermediários vieram, ligaram, olha, já tem pessoa que pagou a casa. E nós depois estávamos praticamente na rua, porque se já pagaram, então nós já não podíamos estar lá. E foi um momento muito angustiante para nós. Mas sempre a chamar a existência. Senhor, a casa. Qual é o bairro? Qual é o condomínio? Qual é o projeto habitacional? Senhor, nós estávamos a chamar a existência.
terra favorável. Era a série daquela altura. Senhor, uma casa em que a terra nos será favorável, em que os céus estão abertos. Nós estávamos espiritualmente a chamar. Visitamos várias casas e os irmãos sabem a realidade. Para você visitar uma casa com intermediário, ainda que a casa não é boa, você tem que pagar. Só porque ele foi lá contigo, pagas. Fomos em várias. Com a nossa fé, irmãos, mesmo até nos condomínios fomos. Aqui tem um condomínio no Morro Bento, Interland, mano, fomos lá na área de comercial. Aqui apartamento é quanto? 500 mil, mana. Nós amém. Fomos. Eu entrei, mana, é minha fé que estava em ação, mana. A fé gera milagre, mana. Continuei mesmo. Ali comecei, Senhor, meu esposo depois só teve já que embalar comigo, mana, porque viu aí não tem solução. Ele também teve que embalar comigo. Vamos. Estamos a chamar a existência. Estávamos a criar espiritualmente a casa. Espiritualmente nós estávamos a trazer ela para nós e nós entrarmos nela. Espiritualmente nós também não sabíamos qual seria a casa, qual seria o bairro. Mas nós só estávamos a chamar casa onde nós temos que entrar. Terra que nos tem que ser favorável, casa que os céus têm que estar abertos. Eu estou a te chamar às madrugadas. Pai, tu disseste que se eu sou má, sei dar boas coisas aos meus filhos, e quanto mais o Senhor. Pai, tu disseste que aquele que te busca, aquele que incansavelmente te busca, o Senhor vai recompensar, o Senhor vai galardoar. Eu estava incansavelmente, mano, aí também sono te foi. É qual é sono? Você que já te pagaram a casa onde você está a viver, já pagaram, você aí, mano, sono te foi. Te vai mesmo, não tem como. E as casas dispararam tanto. E a fé é exatamente aí que ela opera. E nós aprendemos aqui na edição passada a oração com base à palavra. Não, Senhor, não é só minha emoção, Senhor. Não é só. Sem fé é impossível te agradar. Porque aqueles que se aproximam de ti, papá, eles precisam crer que você existe e eu creio. E eles precisam crer que você é galardoador daqueles que te buscam. E eu creio que você recompensa, eu creio. Oração com palavra, oração com palavra. Manos, passamos o 25, procura de casa. Vigília, passamos a passagem de ano. E uma palavra que o pastor liberou, de forma geral, era que CCS, preparem-se porque vocês vão ter muito espaço. Vocês para guardarem coisas. E eu não tinha noção, não fazia ideia. E várias palavras o Senhor, o pastor declarava. Aquela casa que você está à procura, você vai dar conta que era a mesma mão de Deus. Que vai ser um preço que você nem contava. O pastor depois declarou, aqui 24 horas alguém vai receber uma chamada, mano, aquele telefone, mano. Estamos aí no quarto de banho, telefone. Estamos aí na cozinha, telefone. Senhor. Porque nós estávamos debaixo de uma quê? Mano, não era só nossa emoção, não era só nosso sentimento. Mano, nós estávamos debaixo de uma palavra. E nós estávamos a criar alguma coisa no espiritual que nem os nossos olhos estavam a ver. Mas alguma coisa nós estávamos a criar. Passamos a passagem de ano. E algo que eu aprendi, a fé precisa estar alinhada com a ação. A fé, por isso é que na oração tem lá ação. A fé precisa estar alinhada com a ação. A casa não iria vir bater a porta, ei, Dinamene, cheguei, vem aqui, entra. Não, eu precisava ir. E numa dessas idas, eu entrei em contato com alguém
que não pensava, não imaginava arrendar a sua própria casa. Por inúmeros motivos. Imaginam só uma casa que está toda ela completa. Assim, em outras palavras, diz-se tipo arrendar uma casa mobilada, né? E para nós, né, principalmente nós que conhecemos Jesus e já aprendemos sobre transações, é difícil cedermos a nossa casa totalmente mobilada para arrendar com as nossas coisas. E só assim, em termos de parênteses, a realidade, os intermediários tinham estipulado um preço. Por isso é que eu falei sobre vozes que limitam, sobre romper as vozes. Os intermediários tinham estipulado um preço, vamos assim dizer, T2, 150 mil, T3, 200, vamos assim dizer isso, em formas de estimativa. Irmãos, o Senhor não é o Senhor é tão maravilhoso. Irmãos, por isso é que no último ponto eu disse, quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, para ela não foi surpresa, porque ela sabia do que ela fez lá atrás. Para quem viu depois ficou surpreso. Irmãos, só para os irmãos terem noção, o valor, assim mesmo, os irmãos não têm nem noção, eu também não posso explicar muito, irmão. Mas só para os irmãos terem uma mínima. O valor que seria de uma T2, o Senhor converteu para uma T5. Não, você podia glorificar mesmo ao Senhor. Irmãos, até hoje, aquele valor você pode ter com vários intermediários, não existe no mercado. Não existe no mercado, irmãos. É porque já estava a ser preparado. Irmãos, não precisou de ter nenhum intermediário, vamos dizer assim, carnal. Jesus foi o próprio intermediário. Jesus fez o próprio contrato. Jesus fez a própria intermediação direta, porque nós buscávamos a Ele. A Ele, incansavelmente, o Senhor recompensa, irmãos. Irmãos, estamos mesmo em julho, é verdade. Mas aquele que se aproxima dele e crer que ele existe, ele recompensa, ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não sei o que te aflige, eu não sei qual é o que a realidade está te apresentar. Eu não sei qual é o preço que o intermediário já te deu. Eu não sei, eu não tenho noção. Se coloca já em pé, eu não sei e eu não tenho noção. Mas você precisa romper com essas vozes. A tua fé precisa estar em ação. Pare de dormir às madrugadas. O dia só imprime aquilo que a madrugada lhe dá. E nós já aprendemos aqui. É tempo de nos levantarmos, irmão, com ânimo ou sem ânimo. Está apertado ou não está apertado, nós vamos mesmo começar a chamar. Podem falar, estamos malucos, não tem problema. Podem falar, estamos loucos, não tem problema. Nós conhecemos o Deus que nós buscamos. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei para quem é esta palavra. Eu não sei quem nesta noite precisava receber uma dose, uma injeção de fé. Eu também não sei. Não preparei isso, não idealizei isso, mas receba na noite deste dia uma injeção de fé, uma injeção de fé na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. Racalabagadose que le breguedeia, ricalamakatosa ramanai, recalabros
mas somos loucos por Ele, porque a nossa fé está alicerçada nele. Xarabracatzelebreia, Ricalabagadai, Rebracatosha Calabagadeia, Rebagadaça, Ricalabagadeia, Xarabragadeia. Terceiro dia do mês de julho, Racatzalabragadaia. Eu não sei o que a realidade te apresenta. Ricalekalabrakatzeia. Eu não sei o que alguém disse que é difícil, mas a tua fé tem o poder de gerar milagres. A tua fé em ação. Xarabragadeia, Recalabragadoça, Rabagadaia, Ricalabagadaça, Rebracatzalabagadá, Rebababasocotzeia, Recalabragadoça, Ricalabragadaça, Rebragadoça, Ricelebregede, Rabagadá. Júlio, Racatzalabagadá, vomita o que é nosso. Chacalabragadoça, Recalabragadeia, Ricalabragadoça, Cerebrecalabagadá. Tudo que já tinha que acontecer, tudo que nós já tínhamos que viver, nós já estamos a chamar. Oh, Yeshua, Yeshua. Xarabragadeia, Ricalabragadoça, Rebragadaia, Chequelebrecalabagadá. Chame! Se é o teu casamento, chame! Se é a tua casa, chama! Se é o teu filho, chama! Chacalabragadeia, Ricalabagadoça, Checalabragadeia. Chama! Se é a tua licenciatura, trabalhe nela! Trabalha no teu bolo! Trabalha no teu bolo! Checalabragadoça, Ricalabagadaia, Xerecalabagadaia. A realidade, Chacalabagadaia, Chequelebreia. Não importa o que a realidade apresenta, não importa. Quem tem a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Chacalabraia, Ricalabracatoia, Rebracatzolecalabagadaia, Recalabagadaça, Ricalabagadá, Xerebegede, Ricalabagadaça, Rebababagadoça, Xerebegedeia, Rabagadoça, Checalabagadaia. Chama! Se é a tua viagem, chama! Se é o teu visto, pega no passaporte! Chama o teu visto! Chacalabragadoça, Ricalabragadaia, Xerebregedeia, Chacalabagadá, Lebababasequelebeia, Xerebracatzoia, Rebababa. Chama tua licenciatura, chama tua beca, chama tua defesa, o teu sonho do valores, chama! Chacalabagadoça, hoje é noite, Xarabagadaia, hoje não é amanhã, chama hoje, a terra vai te entregar, chama, a terra vai te entregar, Chacalabagadoça, Xerebrecalabagadá, a terra vai te entregar, Chacalabragadoça, Chiquelebreia, Rabagadoça, Racalamanaraboça. A terra será obrigada a te entregar, a terra será obrigada. Chacalabagadoça, Ricalabracatzeia, Xerebrecalabragadoça,
Eu não sei qual é a tua situação, o que é impossível. Eu não sei o que a realidade te apresenta. Rica la manaya, Sherebekataya, Rebabagadaya. A terra será obrigada a te entregar. A terra será obrigada. A terra será obrigada a te entregar nesta noite o que é teu. Aquela empresa será obrigada a te entregar a promoção. Aquela empresa será obrigada a te entregar o aumento de salário. Chacalabracatzeia, Ricalabracatzoia. O nosso padrinho na cozinha é Jesus Cristo de Nazaré. Chacalabrosa, Ricalabracatzeia.